Estou tão contente de ver estes irmãos aqui com uma fila inteira destes gravadores e que trabalho estão fazendo para o Senhor. Estas gravações estão a ser enviadas ao redor do país e chegam nos lares e nas montanhas e etc. Eles até mesmo nos filmaram no outro dia a fim de introduzir estas coisas. E centenas de pessoas estão a ser salvas e curadas justamente através destas gravações. Não estão felizes que os homens tenham a mensagem em seus corações, talvez que não são pregadores, mas eles estão a tentar levar a mensagem nas pessoas. Doutores dizem-me e homens de grande reputação no mundo estão fora a tentar ganhar armas para Cristo. Deus pode usar estas coisas de uma forma secundária, como assim, que o Senhor Jesus abençoe a cada um que ouve a mensagem, que eles sejam salvos e curados. Não é maravilhoso? Muito bem. Façamos a nossa parte. Podes fazer a tua parte partilhando no WhatsApp, Twitter ou Facebook. O que quer que estejas a fazer, apreciamos. O Senhor aprecia. E também agradeço àqueles que tentam ganhar almas e trazendo almas mais perto de Jesus Cristo. Ora bem, leremos a carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham, e depois leremos as Escrituras para a fita que será ouvida, que a noiva estará ouvindo ao redor do mundo, amanhã à tarde. Portanto, será os eventos modernos esclarecidos por profecia do dia 6 de dezembro de 65. E leremos todas essas Escrituras no fim da carta. Bom dia! As águias estão a reunir-se novamente. É dia 25 de julho de 2020. As águias estão a reunir-se juntas. Queridas águias, que dia, que hora em que vivemos. É novamente os tempos bíblicos, as Escrituras estão sendo cumpridas em nós e à nossa volta. Os dias em que a noiva desejou viver desde o tempo de Adão chegaram. As profecias que lemos em nossas Bíblias, as coisas que nos foram ditas pelo seu profeta estão acontecendo diariamente. E somos parte disso. Estamos em paz enquanto estamos sentados nos lugares celestiais, na presença desta palavra, amadurecendo e chegando à plena maturidade. A manifestação completa da vindicação de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, está acontecendo. Nos foi revelado que a palavra não se terminou com Jesus. Aquilo foi só o começo. Ainda havia mais Jesus para vir. Ele só deu início à restauração de sua igreja e ele disse: eu retornarei em carne humana como fiz com Abraão e vos revelarei ainda mais palavra. Portanto, para receber essa palavra, devemos ter a revelação divina de quem é Jesus Cristo em nosso dia. O irmão Branham disse, vejas, todo o plano inteiro, a igreja inteira está edificada sobre a revelação divina. Jesus disse em São Mateus, capítulo 16, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou. O que foi aquilo? A revelação de quem Ele era. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendes? A revelação de Jesus Cristo, nesta hora, não o que Ele foi na outra hora, o que Ele foi agora. A Bíblia expressa, está crescendo na noiva a estatura completa. O irmão Joseph continua, como ele prometeu que faria, ele nos deu a revelação divina e completa e verdadeira de si mesmo em nosso dia. E estamos crescendo em sua noiva para a estatura completa. Será que podemos ao menos começar a compreender tudo o que está acontecendo? Ele agora finalizou seu grande plano. Está completo. Ele restaurou sua noiva predestinada de volta à palavra original.
E nos tornamos a palavra sobre a palavra sobre a palavra. O arrebatamento está perto. O novo ramo apareceu. Nós somos os primeiros frutos no topo da árvore por sentarmos na presença do Filho. A palavra falada para o nosso dia e temos nos preparado para a ceifa. Quão lhe louvaríamos, quão lhe adoraríamos a cada minuto de cada hora do dia. Ele nos revelou que somos um gene dele e um atributo. Desde o princípio, nós caminhamos com Ele, nós conversamos com Ele, nós sofremos com Ele, nós morremos com Ele no Calvário, mas ressuscitamos com Ele e agora estamos sentados com Ele nos lugares celestiais, comungando com Ele enquanto Ele nos diz que somos a sua noiva. Nós não queremos nenhuma outra palavra que se misture conosco. Tem de ser o pão de Deus sem fermento, a inadulterada palavra de Deus, a qual é a mensagem da hora. Queremos ouvi-la diretamente dos lábios de seu mensageiro vindicado da hora. O próprio Jesus Cristo falando através dos lábios humanos não é a palavra de nenhum homem. É a palavra viva de Deus falando à sua noiva por meio do seu profeta. O céu e a terra passarão, mas isto não pode falhar. Para nós, é esta mensagem, estas fitas, a voz de Deus ou nada. Que as águias de todas as partes do mundo se reúnam neste domingo à volta de Carcaça, às 13 horas em ponto, horário de Jeffersonville, para lhe ouvirmos nos revelar eventos modernos, são esclarecidos por profecia. Dia 6 de dezembro de 1965, o irmão Joseph Branham. Agora, as Escrituras, para lermos antes de ouvirmos a mensagem, são estas Escrituras. Agora, todas estas estarão em transmissão nestas línguas a partir do website branhamtabernacle.org. Lá na página de transmissão, listada abaixo, na descrição, tem ali uma seta ou algo ali, 3 pontos, basta clicares, de seguida se abre a descrição. Se estiveres no teu Android ou no teu iPhone, e podes ver as descrições das hiperligações abaixo. E no Tabernáculo Branham, ouviremos o sermão de amanhã, se o Senhor quiser, em francês, espanhol, português, italiano, norueguês, rumeno e russo. No Sierra Vista Fellowship, os irmãos e as irmãs, eu faço parte deles no Sierra Vista de Arizona, será em várias línguas amanhã também. E isto é em cooperação completa com o Tabernáculo Branham. E agradecemos ao Senhor que nós fomos autorizados e dados o privilégio de traduzirmos estas mensagens em outras línguas no website de Sierra Vista para os crentes ao redor do mundo. E queremos agradecer o irmão Sheldon Strite, o irmão John Isaacson, o pastor, o irmão Sheldon Strite e a família dele, que dedicaram suas vidas para as transmissões e para outras línguas. Agradecemos-lhes por tudo isto. Também queremos agradecer a todos os tradutores, cada membro da equipe que apoia estes irmãos e irmãs nas suas assembleias locais e ao redor do mundo. Conheço alguns tradutores que estão em África e estão a trabalhar com a equipe na América do Sul. Portanto, agradecemos a estes irmãos e irmãs que dedicaram os seus finais de semana e os seus dias durante as semanas e noites para trazer esta pura palavra de Deus para ti, a fim que ouças amanhã. Ore por eles, também ore pelo irmão Joseph e para o resto da noiva de Cristo ao redor do mundo. Que Deus te abençoe. Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que Deus tentou a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui.
E ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moreia, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele diz, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar após em ordem, e a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, e o seu primogênito Ibaz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arão, e Quésed, e Azo, e Pildas, e Gilaf, e Betuel gerou Rebeca, e estes 8 deu Milca, Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. Lhe deu também Teba, Gaam, e Taaj, e Maaca. Salmos 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Louvado seja o Senhor. Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias?
Salmos 27, 7 e versículo 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o hoje nele tem prazer. Salmos 22, versículo 18. Repartiram entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Salmos 35, versículo 19. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Immanuel. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Isaías 35, versículo 7. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Isaías 50, versículo 6. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 53, versículo 9. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías 53, versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Voltando para Isaías 40, versículo 3. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Em Amos, o terceiro capítulo e o sétimo versículo. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Zacarias, capítulo 11, versículo 12. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 13 e 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro. Diz o Senhor dos exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Zacarias 14, 7. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, e que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vos buscais, o anjo do concerto a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias
lendo do versículo Malaquias 4, lendo do versículo 5 a 6, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quero adicionar aqui, se és um católico e que estás a acompanhar a leitura dessas escrituras, a última escritura que eu li em Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6, atualmente encontra-se na tua Bíblia católica, Malaquias 3, versículos 26 e 27. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 24, 24, está escrito assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 11, capítulo 11 e versículo 19, 1 a 19. E aconteceu que, acabando Jesus a dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Agora, quando João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide, anunciai a João as escrituras que ouvis e vedes, os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei a esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, dizem, eis aí um homem comilão e beberão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Lucas 17, versículos 22 a 30. E disse aos discípulos,
Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, e dir-vos-ão, eis-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, compravam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 27. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofás, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais, e ele lhes disseram as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o condenaram à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres tinham dito, porém não viram. E eles lhes disseram: ó nécios e tardios de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava todas as Escrituras. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou neste São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 14 a 21. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, se pois zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele declarou a seus servos, os profetas. Isso conclui a leitura para o sermão Eventos Modernos. São esclarecidos por profecia de dia 6 de dezembro de 1965. Ouviremos esta fita amanhã, no domingo, às 13 horas, do dia 26 de julho de 2020, às 13 horas, do horário de Jeffersonville. E tal como disse na gravação anterior, não importa qual fita estarás ouvindo amanhã, também não importa às que horas a ouvirás. Mas nós estamos a obedecer o que Deus disse a seu profeta para nos dizer, e agradecemos ao Senhor porque Deus está falando através do seu profeta diretamente a nós, e estas epístolas que estão sendo lidas a todos os homens. Aleluia. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Hallelujah. Until next time, God bless you.